Chegamos à nossa última questão do simulado do quinto Master Enem. A última que eu me refiro à biologia, ela não é a última do caderno de natureza, porque ela, na verdade, é a questão 134. Mas ela é a última de biologia do caderno de ciências da natureza, tá certo? A questão de número 134, ela versa sobre células-tronco. Ó, células-tronco. Eu sempre digo para vocês que assim, se tu for classificar células-tronco, tu tem várias categorias, várias, mas basicamente os vestibulares, eles fazem menção a 3 classificações. Quais são as 3 classificações? As totipotentes, que são aquelas obtidas de que estágio do embrião? Mórula. A totipotente, ela é obtida da mórula, ela é um blastômero, certo? Tem uma fase do desenvolvimento embrionário do animal, chamado de mórula, que é um cachinho de células. Todas aquelas células que compõem o estágio de mórula, elas são chamadas de blastômeros. E cada blastômero daquele é uma célula de caráter totipotente, embrionária, com capacidade terapêutica de formar qualquer tipo de tecido e, além disso, de formar anexos embrionários. Qual é o estágio que vem após a mórula? Blástula. Aí, na fase de blástula, você tem o trofoblasto, que não vai estar relacionado à formação do indivíduo. O trofoblasto, ele é a parte do embrião que se implanta, que se nida no endométrio. E que ao fusionar-se esse trofoblasto com o endométrio, vai formar o sincício trofoblasto, que é o produtor do hormônio da gravidez, que é o beta-HCG, certo? O hormônio gonadotrofina coriônica. Mas não é do trofoblasto que eu vou obter o quê? Célula-tronco. Ou a célula-tronco embrionariamente é obtida da mórula, se for da blástula, é daquela massa de células internas, chamada de MCI, chamado de embrioblasto. Aí essas células-tronco, obtidas da massa celular interna, obtidas do embrioblasto, elas são do tipo pluripotentes. Mesmo poder terapêutico das TOT. Só não geram os anexos embrionários. E as multipotentes ou adultas são aquelas que você pode obter lá no tecido hematopoético da mieloide, no tecido hematopoético linfóide. Essas já têm uma característica de origem embrionária, então elas não são capazes de originar qualquer tipo de tecido. A questão, ela traz o seguinte: essa reportagem faz com que a célula se torne semelhante às encontradas onde? Aí você diz, qual? Se você observar o texto, ele está falando das IPS, células tronco de pluripotência induzida. O que é isso, Lázaro? Você sabe que do ponto de vista legislativo, em muitos países, não se autoriza transplante de célula-tronco embrionária. Nem TOT, nem pluri. Certo? Se não é possível o uso das células-tronco embrionárias para fins de terapia, países buscam tecnologias que permitam obter células com a mesma característica dessas embrionárias sem retirá-las do embrião. Qual é a técnica que é possível e que já é hoje uma prática? Eu pegar uma célula-tronco de um indivíduo adulto, certo? Que não é pluri, e promover a desdiferenciação dela, induzindo essa célula adulto a virar pluripotente. Qual é o nome dessas células-tronco? De pluripotência induzida e obtidas por essa técnica. IPS. IPS. Então, se você vê o texto dessa questão, ela fala de que grupo de células-tronco? Células que foram programadas para tornarem-se o quê? Pluripotentes. E ele pede para tu marcar em que estágio as pluripotentes são obtidas. Zigoto? Não. Mórula? Não. Porque esse estágio de mórula você vai encontrar atote. Atote. Neurula? Não. Porque já tem uma origem embrionária.
Trofoblasto, lembra que eu disse que o trofoblasto é a parte do embrião que se implanta, que se nida, que se fusiona. Não é onde tu vai. Então, na verdade, qual era o gabarito, pessoal? Embrioblasto, massa celular interna, botão embrionário. Esse embrioblasto, essa massa celular interna, é onde estão exatamente as células-tronco, de caráter pluripotente, e que podem, essas tronco pluripotentes, ser utilizadas. Professor, qual é a diferença da pluripatote? É que a tote gera anexos embrionários, a pluri não. E como a finalidade é terapêutica, as pluripotentes teriam essa capacidade. Show? Então a questão, não estou dizendo que ela é fácil, porque ela exige conhecimento de embriologia, mas toda célula tronco pluripotente, normalmente ela é obtida de que importante etapa do desenvolvimento embrionário? Do embrioblasto, aquela massa celular interna da fase de blástula, certo? Assim, a gente conclui mais um simulado master. Esse foi o quinto. Com ele, já são 75 questões de biologia trabalhadas nesse ano de 2025 em simulados e todas elas gabaritadas, comentadas aqui para vocês poderem se preparar da melhor maneira possível. Eu estou com vocês e estou convicto de que nós vamos conseguir grandes resultados nos vestibulares que se aproximam, tá certo? Um forte abraço do professor Lázaro e esse foi mais um simulado master corrigido com vocês.